Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 13 de dezembro de 2020, é o segundo domingo do mês de dezembro, uma data especial para nós que somos servos do Senhor, pois estamos comemorando o dia da Bíblia, a revelação escrita da Palavra de Deus que tem nos guiado aqui neste mundo mau, neste mundo corrompido. E também é o dia da nossa Escola Bíblica Dominical online. Nós vamos estudar a lição de número 49 da revista Práticas Bíblicas, revista esta produzida pela Convenção Batista Mineira. O tema da nossa lição é a família e a transmissão da fé, baseado no texto bíblico de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao versículo de número 9. Mas antes de nós iniciarmos a nossa lição, vamos orar, vamos pedir que o Senhor venha falar conosco através do estudo da sua palavra nesta manhã. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra que chegou até nós e hoje nós podemos estudá-la, podemos alimentar dela e é ela que tem nos conduzido aqui neste mundo. Obrigado pela oportunidade que nós temos em podermos aprender mais de ti. Abençoe essa escola bíblica online, fala aos nossos corações, que possamos, ó Deus, sair com mais interesse pela sua palavra, que possamos aprender mais de ti, que o teu nome venha a ser glorificado através desse estudo. Oramos ao Senhor sim, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a você que pode, que abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 9. Nós vamos ler esse texto, como eu disse, que serve de base para o estudo dessa manhã na nossa Escola Bíblica Dominical online. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus para nós nesta manhã. São estes os mandamentos, os estatutos e juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que seus dias sejam prolongados. Portanto, escute Israel, e tenham cuidado de cumprir estes mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que manda leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos essa manhã, ele é chamado na palavra de Deus de o grande mandamento. A preocupação de Moisés em escrever esse texto consistia em que as gerações futuras mantivessem a obediência às leis de Deus, ou obediência à palavra, às orientações, às admoestações dadas pelo próprio Senhor. Nos versos 4 a 9, Moisés nos dá algumas importantes orientações. Primeiro, ele diz, amar o Senhor acima de qualquer coisa. Segundo, ensinar aos filhos sobre o amor a Deus em todo o tempo. Terceiro, ele diz para que Israel, e nós nos dias atuais, obviamente, pudéssemos meditar continuamente na sua palavra. Como o tema da nossa EBD é a transmissão da fé aos filhos, nós vamos focar na ordem dada por Moisés concernente ao ensino do amor a Deus aos nossos filhos, a transmissão dessa herança de amar ao Senhor aos nossos filhos. No verso número 7, Moisés diz o seguinte, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se.
Inculcar significa imprimir uma coisa no espírito ou na mente de alguém. Moisés orientou os pais a falar da palavra de Deus em casa, a passá-la aos filhos e a permitir que a palavra guiasse as suas vidas e seu coração ao longo de toda a sua existência, de toda a sua caminhada. Os pais têm a honra e a responsabilidade de criar os filhos no temor do Senhor. Cabe aos progenitores crer antes de pregar, fazer antes de ensinar. Por isso, o papel dos pais é amar ao Senhor de forma integral, ou seja, como diz o verso número 5 que nós lemos, de todo o coração, de toda a alma e com toda a nossa força. Como Moisés orienta no verso de número 6, o conteúdo daquilo que os pais vão passar aos filhos precisa estar primeiramente no coração dos pais. Se eu quero ensinar algo para o meu filho, principalmente respeito às coisas do Senhor, do reino de Deus ou da sua palavra, primeiro tem que estar no meu coração. Só então, assim nós estaremos aptos a transmitir essa herança maravilhosa que é a fé em Cristo Jesus. O grande inimigo deste ensino de transmitir essa fé aos nossos filhos chama-se secularização. O que é isso? A secularização é um processo que torna a fé cristã desnecessária. E é exatamente isso que o sistema do mundo, de uma forma geral, tem tentado fazer. Por isso, como cristãos, precisamos ser firmes no ensino de nossa fé, firmes na transmissão da herança. E ainda que o mundo ande na contramão daquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra, temos que ter a convicção em dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É preciso salientar que os exemplos falam muito mais alto do que palavras. O exemplo em casa é a chave para que Jesus seja conhecido pelos filhos. O mundo está completamente corrompido pelo pecado. E infelizmente muitas famílias, que inclusive os pais são crentes ou cristãos, têm seus filhos escravos do pecado. A libertação dessa escravidão é promovida pelo Senhor. Jesus é a única esperança para o mundo, para os pais e para as nossas crianças. E para que isso aconteça, pais precisam ser exemplos de fé e amor ao Senhor. Uma pesquisa feita pelo Instituto Agai perguntou para os cristãos como eles chegaram ou como eles se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus. E o resultado foi o seguinte: 1% conheceu o Senhor através de programa de TV, 1,1% através de filmes, 3% através da distribuição de literaturas e bíblias, 2,4% através do sermão do pastor, 2,9% conheceram a Cristo ou se converteram a Cristo através de programas de rádio, 2,9% também se entregaram ao Senhor através do trabalho pastoral, 4,4% através de cruzadas evangelísticas, 2,1% através de outros meios, como por exemplo pregação na rua, nas praças, folhetos e etc. 29,9% conheceram a Cristo através dos amigos e quase 50% dessa pesquisa, 49,7%, conheceram o Senhor Jesus ou se converteram ao Evangelho de Cristo através da família. Ou seja, segundo a pesquisa feita pelo Instituto Agai, a fé cristã começa nos relacionamentos pessoais, 29,9% através dos amigos e quase 50%, 49,7% através da família, ou mais precisamente no seio familiar. Apesar da fé cristã ter um início, na sua grande maioria, através de relacionamentos familiares, essa fé
é de natureza individual, ou seja, de um encontro pessoal com o Senhor, de uma experiência de salvação entre o convertido e o Senhor. Ou seja, não é uma mera tradição familiar. É muito comum nós observarmos famílias em que os pais seguem a Cristo e os filhos não, ou que os filhos servem o Senhor e os pais não. Na maioria dos casos, isso acontece não pela falta da transmissão da fé de ambos os lados, pais aos filhos ou vice-versa, mas por ser, como eu disse, uma experiência pessoal do encontro do convertido com o Salvador. Por isso, ao ensinar sobre o amor a Deus, não devemos usar de legalismo religioso, imposições. O legalismo religioso impõe um fardo pesado nas pessoas, como, por exemplo, tradições, doutrinas e crenças criadas pelo próprio homem. O legalismo produz um cristão de aparência exterior, mas não produz santidade, não produz comunhão com Deus, não produz comunhão entre os homens. Ao transmitir a mensagem da cruz, a fé cristã, devemos fugir do legalismo, pois esse legalismo produz morte e não vida, escravidão e não liberdade. O legalismo exclui a graça de Deus, escraviza e mata. Ao ensinar as verdades do Evangelho, precisamos contar com a graça de Deus, que traz vida, liberta e salva. Vivemos em um tempo em que o sistema do mundo, em que a palavra diz que o mundo jaz do maligno, é um câncer para as famílias. Mas enquanto a graça de Deus estiver sendo derramada, há esperança para que as futuras gerações conheçam e amem a Cristo de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Eu concluo essa EBD online nesta manhã dizendo que não existe alegria maior para os pais de saber que os filhos andam na verdade. Mas para que isso se torne uma realidade no seio familiar, o ensino da fé cristã, ela precisa começar no lar. Qual a idade para isso? Desde tenra idade, desde criança. Quando a criança começar a ter entendimento das coisas, os pais já precisam ensinar os seus filhos. Apesar de termos a igreja, a escola bíblica dominical, os professores da escola bíblica dominical, os ensinos bíblicos, é função dos pais compartilhar a fé cristã. A igreja ela chega como um acessório, como um complemento daquilo que será ensinado pelos pais. São muitos os desafios que as famílias enfrentam. O tempo é difícil, é complicado, mas podemos contar com a graça e a misericórdia de Deus todos os dias, nos condicionando e nos capacitando para transmitir a herança, a fé em Cristo Jesus aos nossos filhos. Pais, coloquem-se na dependência de Deus em oração. Sejam exemplos no lar para que as próximas gerações conheçam, temam e amem a Deus de todo o seu coração. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e, como eu disse, nos capacite para isso, para continuar transmitindo a herança, continuar ensinando que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, nós estamos então encerrando a nossa EBD online. No início do nosso estudo dessa manhã, nós falamos que nós estamos comemorando hoje o Dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro, tradicionalmente é comemorado o Dia da Bíblia. Daqui a pouco, às 10 horas, do nosso culto online, nós estaremos trazendo uma palavra, um sermão, justamente sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu tenho certeza que da mesma forma que Deus falou conosco através da Escola Bíblica Dominical, vai continuar a falar grandemente e fortemente aos nossos corações, através do louvor que será entoado
da palavra que será trazida, enfim, do culto que nós prestaremos ao Senhor daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Que Deus abençoe a todos e fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus.